Olá meninos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam entendendo, né, as nossas aulas. E a gente vai entrar agora em assuntos bem técnicos de limnologia, né? Que são relacionados às propriedades físicas e químicas da água. Mas, mesmo assim, eu gosto de dizer que limnologia não é física e química da água, mas que física e química da água são ferramentas que a gente usa em limnologia para poder ter uma resposta de um determinado corpo d'água, se ele está em condições, se ele não está, quando a gente está querendo avaliar aquele corpo d'água sob o ponto de vista de qualidade de água para consumo humano. Como eu já falei nas outras aulas para vocês, limnologia não é só consumo humano, né? Eu dei até alguns exemplos, né? A gente falou em algumas aulas que, por exemplo, o mangue é uma água que a gente não pode beber. Porém, o mangue não pode ser considerado um ecossistema sem importância, muito pelo contrário, né? Vocês estão vendo aí as leis, né, que estão, enfim, mudando, né, nesse governo em relação aos mangues, né, que teve uma polêmica, que foi que voltou, né, em relação aos mangues, né. Na verdade, eles estavam querendo dar uma facilitada nas negociações com esses tipos de ecossistemas, né? Eu acho perigoso, até eu conto sempre que participei fui logo depois que eu me formei em biologia, eu não estava ainda, eu não estava, acho que não, eu estava fazendo mestrado já, porque assim que eu me formei, eu entrei no mestrado e me chamaram para fazer uma consultoria numa área, né, na Bahia. E essa área era próxima de um hotel, eles estavam querendo. Era um grupo de italianos que queriam um licenciamento ambiental para poder trabalhar, não, para poder construir um hotel numa área que tinha mangue, enfim, que tinha vários. Tinha um cordão de bromeliáceas, né, que eram endêmicas, várias coisas assim, numa área bem. Tinha uma área que era desmatada já, mas tinha uma área bem complicada, né, para se desmatar e tal. E eles precisavam desse licenciamento ambiental, acho que eu já contei isso em alguma aula que eu dei, né? Foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo, porque eu tive que eu fiz a minha parte, né? Assim, nós fizemos o levantamento, era uma equipe, então tinha um pessoal multidisciplinar, né? Tinha um pessoal de aves, tinha um pessoal de zoologia, né? De uma maneira geral, só me lembro desse professor de aves. Tinha um pessoal de límino, que eu estava junto, e botânica também. Eu fui com outro aluno que era meu orientado na época. Ele foi junto comigo nessa expedição. E nós acabamos fazendo o nosso relatório e depois que o relatório já estava pronto, houve uma certa conversa com a gente para ver se a gente não podia dar uma aliviada no relatório, né? E a gente não aliviou, o relatório foi daquele jeito que estava. Eu não sei em que pé que ficou, isso eu acabei não acompanhando mais, né? Eu tenho tenho um CD com todos os nossos relatórios que a gente encaminhou,
mas era uma área muito complicada, né? Já tinha um hotel, eles iam construir um hotel bastante famoso até, que eu nem vou dizer o nome, mas tinha um hotel bastante famoso e eles iam construir do lado desse hotel muito famoso, né? De uma rede de hotéis. Essa rede do lado era uma rede de hotéis num lugar assim maravilhoso do litoral baiano. E foi minha primeira experiência assim de que do quanto é importante a gente ter firmeza na nossa posição enquanto profissional de uma área tão complicada que é meio ambiente, né, gente? Assim, biologia de uma maneira geral, porque a gente mexe com seres vivos, a gente mexe com coisas assim muito complicadas, né? Então, como é importante a gente ter uma formação ética, né? Às vezes a gente tem disciplinas de ética, de bioética, né? E a gente acha que não é importante e tal, mas é importante, né? E essas questões vão sempre nos perturbar, né? E a gente vai ter que estar sempre fazendo o nosso dever enquanto profissional, né? Fazendo o relatório do jeito que tem que ser. Se aquele relatório vai complicar o licenciamento de alguma obra, infelizmente, né? A gente não pode. A gente é técnico, é contratado para isso e nós temos que fazer o nosso trabalho, né? Então, eu me lembro sempre que eu vou começar essa disciplina, eu me lembro desse episódio e gosto de contar, porque assim, eu era recém-formada, né? Já enfrentando algumas coisas assim nesse estilo, né? Que a gente fica até meio receoso e com medo, mas enfim, foi muito bom para a gente ver que a gente tem postura de profissional, né? E para ver que a gente não tá, não é negociável. Algumas coisas a gente não pode negociar, né? Quando a gente tá com a razão, né? Quando a gente sabe que aquilo é errado e que aquilo a gente estudou, né? E viu que aquilo pode levar a uma série de erros no futuro que podem comprometer gerações, aí a gente tem que, né? Infelizmente, a gente tem, ou felizmente, não sei, né? A gente tem que fazer uso do nosso profissionalismo, do que a gente aprendeu na universidade e, infelizmente, barrar algumas coisas, né? Então, foi isso. Eu gosto de contar isso, porque logo vocês vão estar se formando, né? Vão ser profissionais e vão responder pelos seus atos como pessoa, né? Aí você não tem mais respaldo de um professor, né, que está te orientando, então ele é corresponsável por você, não. Aí é você sozinho, né, que vai ter que ter a sua responsabilidade. Então, quando a gente mexe com limnologia, com tudo, né, gente, dentro de biologia, eu acho que todas as áreas são muito complicadas. Então, a gente tem que estar sempre muito revendo, assim, aquelas. Acho que a gente tem que rever sempre aquele ato que a gente faz quando a gente se forma, né? Que é aquele juramento, né? Então eu acho que a gente tem que estar sempre relendo, eu tenho ele na minha agenda. E eu sempre procuro ler novamente com o passar do tempo, né? Ou quando eu estou sobre uma situação mais complicada, né? De uma consultoria e tal. Porque a gente tem que. É importante a gente ter um salário, ter um dinheiro, né? Receber por um trabalho. Mas a gente, é muito importante que a gente também tenha a nossa consciência tranquila, né? Que não tem dinheiro que pague você deitar, né, sua cabeça no travesseiro à noite e saber que fez sua parte, né? Entenderam? Então eu acho que isso é bom a gente estar sempre conversando isso com os alunos que estão prestes a sair para o mercado de trabalho, né? Que vocês vão enfrentar isso na vida de vocês. E aí vocês vão colocar assim, vocês vão se ver colocando à prova, né? Todo o seu o seu caráter, né? Tudo que você foi construindo ao longo desse tempo, né? Sua ética profissional, tudo. Eu acho que isso vai determinar quem você vai ser futuramente, né? Porque eu acho que a gente pode errar, né, gente? A gente erra também, a gente não é
né, santo. Mas tem certas coisas que não há negociação, né? E a gente tem que saber quais são as coisas que não são negociáveis na nossa vida. Isso eu não negocio, esse tipo de coisa eu não negocio, não tem tolerância para isso, né? Então todos os dias a gente tem que estar construindo isso na vida da gente, em relação a tudo, né, gente? Em relação a nossos relacionamentos, nossos amigos, nosso tudo, tá? Assim, tudo a gente tem que colocar um limite, né? Eu não negocio isso eu negocio, isso eu sou flexível com isso eu não sou tão flexível, né? E assim a gente vai moldando, né, gente, a nossa personalidade, tá bom? Bom, então vamos começar falando sobre as propriedades físicas e químicas da água e a importância delas, né? Bom, uma coisa que eu sempre vejo, né, o pessoal falando sempre, assim, que às vezes eu fico pensando, eu já até falei na aula para vocês, é com relação a, a quando se fala que a água do mundo, da Terra está acabando, né? A gente precisa sempre ter um cuidado e tem sempre que ter um senso crítico para as coisas que a gente ouve, né? Uma outra coisa que eu sempre falo, gente, é assim: o mundo, né? Ele tá cheio de problemas, né? E nós, biólogos, somos muito pela nossa formação, a gente vê muito problema, né? A gente estuda o funcionamento normal e o funcionamento anormal das coisas. Então a gente vê os problemas. Mas eu acho que a gente propõe poucas soluções, sabe? E o mundo, o mercado de trabalho hoje, principalmente a iniciativa privada, as empresas de uma maneira geral, quando elas contratam um profissional como um biólogo, ela já sabe que existe um problema, né? Se ela foi multada, por exemplo, né? Ela recebeu uma multa. Quando ela recebe uma multa de um órgão ambiental, de fiscalização, o órgão ambiental ele já diz para ela por que ela está levando aquela multa, né? O valor, onde que ela, né? Quais são as leis que ela infringiu e tal. Então ela já sabe quais são os problemas. Quando ela contrata um profissional da área para resolver um problema, ela está contratando aquele profissional para resolver um problema. E não para ele chegar lá e dar mais. Ah, não, porque isso é assim. Não, isso daí ela já sabe. Então o biólogo, ele precisa ter muito essa consciência hoje, principalmente quem trabalha na área de meio ambiente, que ele precisa propor soluções. Porque problemas a gente sabe quais são, né? Mas a gente também tem que ser capaz de propor soluções. A gente não vai ter emprego se a gente não propuser para as empresas, né, para o mercado de trabalho, soluções para aquilo. E aí eu acho que é uma coisa muito importante a parte de gestão ambiental, porque a parte de gestão ambiental ela faz você ter essa consciência e desenvolver esse raciocínio de propor soluções, né? Porque existe um desenvolvimento, existe uma série de pessoas no mundo, né? Bilhões de pessoas estão no mundo consumindo recursos, né? Tendo acesso a recursos e outras que não têm acesso a recursos, né? E então a gente tem que propor soluções. E, e quando eu vejo assim, né, falar, por exemplo, que a água do mundo está acabando, eu fico assim preocupada das pessoas realmente acreditarem que está acabando, né? Porque existe um ciclo que se renova constantemente, né? Aumentando, nós estamos enfrentando uma onda de calor agora, né? As pessoas precisam ter um pouco de senso crítico e não sair já falando, é porque está aquecendo tudo, porque não sei. Não. Porque essas frases vindas de um senso comum, de pessoas que não estudaram, não viram nada nessa área, não estudaram, ou até pessoas mais humildes que escutam uma coisa ou outra e tal, ou que são manipuladas, né, pela mídia, enfim. A gente até perdoa, mas assim, os alunos, né, as pessoas que são da área, que estudaram, que passaram por uma universidade, que pagaram lá não sei quantas milhões de disciplinas na área,
Elas precisam ter um senso crítico mais apurado e não sair falando coisas que ela realmente não sabe, né? Não sabe no sentido assim, será que é isso mesmo? Será que foi dessa forma, né? Eu vou comentar depois, mais para frente, sobre esse problema que teve com o ministro do Meio Ambiente, né, com relação a essas áreas. E o mangue é uma delas, né? Eu vou comentar mais para frente, porque na verdade eram leis que existem essas leis e elas não funcionam. Já não funcionavam. Mas assim, de qualquer forma, o mundo está olhando para o Brasil. O Brasil é um país que tem muitos recursos naturais. E esses recursos naturais, o Brasil é um país riquíssimo, né? E esses recursos naturais, eles são invejados, né, pelo mundo inteiro. A nossa condição é uma condição complexa politicamente, né? Mas nós temos muitos recursos, né? Nós somos o país que mantém a produção de alimento no mundo, né? Então é obviamente que a gente está no olho do furacão, né? Todo mundo está olhando para a gente. Então, em função disso, a gente também não pode permitir certas coisas. Porém, com relação ao meio ambiente, porém a gente também tem que pensar que a gente precisa se desenvolver e que nós vamos ter que enfrentar isso, entende? Então, nós vamos ter que ter condições, né, recursos para minimizar impactos que com certeza virão, né? Se nós queremos, por exemplo, industrializar o Brasil, se nós queremos, né, cada vez mais desenvolver o agronegócio, e nós vimos nas aulas passadas como a água é utilizada pelo agronegócio, como ela é devolvida, é um problema. E a gente sabe que isso é um problema. Nós sabemos que estamos numa região muito importante do ponto de vista econômico, muito frágil nos seus recursos, né? Porque nós temos uma fragilidade em relação às chuvas. Aqui não é um local que chove sempre, então nós temos que cuidar muito do solo, das matas, para manter essa umidade, porque senão isso daqui eu já falei para vocês que a gente só existe aqui nesse local, essa nação, nessa região, porque a gente tem o Rio São Francisco, mas que isso também não é uma coisa ad eterno, né? Precisa ter estudo e propor soluções para os órgãos públicos, né? Precisa forçar essas soluções, né? Então, uma das coisas que eu não gosto de ouvir é que a água está acabando, porque é um ciclo, né, gente? Vocês estão vendo aí nessa figura. Há um ciclo que se renova. O que nós precisamos fazer é cuidar das águas que nós utilizamos antes de devolvê-las. Mas a água não está acabando. Não está, certo? No Nordeste predomina a evaporação. Assim, as águas se tornam salobras. A gente já falou isso várias vezes. Porque os íons se acumulam e porque o lençol freático é pouco profundo. Assim, a água subterrânea ascende, sobe, por capilaridade e libera os sais na superfície do solo. Por isso que nós temos um solo aqui no Nordeste salinizado. E os problemas que a gente tem nas casas, né? Enfim, por conta dessa capilaridade, né? A evaporação é imensa, pouca chuva e acaba concentrando os sais. Na tabela aí do lado, se vocês perceberem, há uma comparação entre, né, a composição química da água da chuva, né, que cai no continente e no ambiente marinho. Vejam que, obviamente, né, gente, esse ciclo ele vai estar sob influências, né? Se eu estou no litoral, vejam lá como a gente vai ter uma maior quantidade de Na e Cl, né? Porque eu estou no ambiente marinho. Então, eu não posso dizer que a mesma água que cai, né, a mesma água da chuva que cai no continente é a mesma que cai no litoral, porque o processo de evaporação
dos ambientes aquáticos, e esses ambientes aquáticos são diferentes, né? De água doce e de água salgada. Então, essa tabela mostra exatamente isso. Essa diferença da composição físico-química da água da chuva nesses dois ambientes. As águas continentais, que é o que nos interessa mais, porque nós somos limnólogos, né? Elas possuem algumas características. Alta capacidade de solubilização de compostos orgânicos e inorgânicos, gradientes verticais e horizontais com distribuição desigual da luz, nutrientes, temperatura e gases. Eu vou falar sobre esses gradientes verticais e horizontais, né? Esses gradientes, certo? Baixo teor de sais dissolvidos e alta densidade e viscosidade da água. Então, a água doce, a água continental, ela tem essas características. Essa figura, ela é clássica dentro de limnologia, né? E ela mostra os principais compartimentos e as suas comunidades aquáticas. Pronto, como eu falei para vocês, limnologia não é só química da água, né? Quando eu falo em química da água, eu estou falando de um item que é estudado dentro de limnologia. Limnologia é muito mais amplo do que isso, né? Limnologia compreende as interações das partes bióticas e abióticas. Como eu falei para vocês, um trabalho de limnologia só é completo se eu tenho essas duas frentes, biológicas e abióticas, né? Bióticas e abióticas, para que eu possa fazer a relação, certo? Porque uma influencia na outra, certo? Bom, essas regiões, aí é um corte, né, de um ambiente lacustre, de um ecossistema lacustre, né? E nós estamos vendo a uma profundidade de 20 metros, certo? 20 metros. E quais são as regiões que a gente evidencia? Nós temos uma região chamada região litorânea. Até um aluno me perguntou essa semana, professora, mas região litorânea não vem de litoral? Não. Região litorânea vem da proximidade com a terra, certo? Então, região litorânea é essa parte mais próxima da terra, que é onde, como eu tenho uma profundidade menor, né? É aonde eu tenho a condição ideal para o desenvolvimento de espécies de plantas aquáticas, por exemplo, ou então plantas que são anfíbias. Que são plantas anfíbias? São aquelas plantas que não são totalmente aquáticas, mas elas suportam encharcamento, né? Elas não morrem com encharcamento. Então, essa região litorânea é isso. Né? É essa região onde eu tenho essas plantas aquáticas, que a gente vai falar desses tipos ecológicos dessas plantas aquáticas mais para frente, tá? E essa região litorânea, ela é subdividida, né, numa parte eulitoral e sublitoral, mais próximos e um pouco mais distante da terra, né, do solo. Essa terra que eu tô falando é do solo, né, do compartimento solo. Bom, depois de um certo, é claro que essa linha é imaginária, né? Nós temos uma região mais distante, que se vocês percebem, chamada de região liminética, que aí você já tem uma profundidade maior, né? Você já tem uma velocidade de corrente maior, e aí você já não tem, como ela tem uma profundidade maior, essas plantas não conseguem se fixar, né? Porque aí eu já não tenho tanta penetração de luz, por exemplo. Então eu já tenho todo o plâncton fazendo a parte de produtores primários, né? Vejam o plâncton ali, né? Dividido em fito e zooplâncton. Veja que plâncton, ele fica ao sabor da velocidade da correnteza, né? Apesar dele ter também mobilidade, ele tem mobilidade. Né? Mas uma cianobactéria, por exemplo, ela só vai usar sua mobilidade, né, em casos específicos. Ela não fica gastando energia à toa, né? Do contrário, eles ficam ali
ao sabor do vento, recebendo a luz e fazendo fotossíntese. Então essa é a parte liminética, né? E a gente tem também uma parte mais profunda, que é onde eu tenho bentos, né? Que é onde a gente vai ter essa região profunda e pouca luz, que a gente viu nas aulas passadas, né? Que você já tem uma interação maior com o sedimento, que eu também já falei que sedimento é uma convenção, né, do solo com a água por cima. Então se convencionou chamar de sedimento esse solo com a água por cima. E aí a gente tem organismos como os peixes de fundo, né, bentônicos, que suportam essa profundidade, né, pouco oxigênio, porque a gente viu que lá no fundo você tem uma região mais anóxica, né? Exatamente porque a gente tem essa interação com o hipolímeno, né, com a parte do sedimento, e onde você vai ter a degradação de tudo que vai morrendo lá da parte de cima, vai morrendo e vai sendo depositado na parte de baixo. E as bactérias precisam agir degradando, né? Então, esses peixes, eles precisam ser adaptados, e são adaptados a viver em ambientes com pouca luz, menos oxigênio, né? E eles se alimentam de fito e zoo, tá certo? A depender das características, né, da espécie de peixe. Aqui, quando eu falo de metabolismo do ecossistema aquático, é só retomando um pouquinho da aula passada, mesma coisa que a gente veio falando, né? Que a parte superficial, chamada de epilímeno, é a parte que a gente fala onde ocorre a produção, né? Onde eu tenho o fitoplâncton, onde eu tenho as plantas aquáticas, tem luz, tem produção, né? Depois eu tenho uma parte intermediária. Se tiver uma estratificação, eu tenho uma parte intermediária e depois eu tenho a parte lá do fundo, que é isso que eu acabei de dizer no slide anterior, já adiantando esse, né? Que é a parte da decomposição. E aí a gente vai ter uma série de organismos que vão estar também adaptados, as bactérias que são anaeróbicas, né? Bactérias de todos os tipos que vocês possam imaginar, dependendo dessa profundidade. Eu tenho bactérias, né, extremamente específicas desse ambiente, com pouco oxigênio ou nenhum oxigênio, né? E mesmo assim elas conseguem se desenvolver e decompor o material que vai morrendo lá da parte de cima, tá certo? Então, quando eu falo de metabolismo aquático, é eu entender essas esferas dentro de um ambiente aquático. Quanto mais profundo esse ambiente aquático, aí eu vou tendo essas características de anoxia muito mais graves, vamos dizer assim, né? Ok? Quando a gente fala, né, gente, de metabolismo, a gente está falando de cadeia alimentar, né? Essa figura aqui é a mesma dessa, né? Eu tenho, então, na parte mais superficial, né, os produtores. Depois eu tenho os consumidores primários, secundários e os decompositores. Então eu tenho peixes maiores que vão comer o zooplâncton ou o fitoplâncton, né? Eu tenho peixes menores que comem organismos menores, certo? E tudo isso vai senescer, né? Que é um processo de envelhecimento, vão morrer e vão ser decompostos por todas essas bactérias que estão, e fungos também, né? Que ficam na parte do hipolímeno, né? Na parte mais profunda, ok? Então tá mostrando aí, né? Carnívoros, né? Os consumidores primários e terciários carnívoros, né? E nós como consumidores, né, do topo de cadeia, porque quando a gente consome um peixe desse, a gente está consumindo o peixe e está consumindo tudo aquilo que ele também se alimenta, né? Então, se houver um desequilíbrio nessa cadeia alimentar, nós, como somos topos de cadeia,
somos vulneráveis, né? A gente aprende muito bem isso em imunologia. Quanto maior o topo de cadeia, né, mais vulnerável nós somos, porque nós somos dependentes de todos que estão abaixo de nós. Se tiver qualquer problema, todos nós seremos afetados, né? Isso que acontece, por exemplo, quando há uma contaminação num ambiente aquático, aquele peixe está naquele ambiente aquático, ele faz sua alimentação naquele ambiente, fica contaminado e você vai e se alimenta de um peixe que está contaminado, né? E aí você sofre todos os problemas de se alimentar de um peixe contaminado, né? Esse peixe pode estar contaminado com um produto químico ou pode estar, por exemplo, com um produto radioativo, né? Então, esse é o nosso problema de ser topo de cadeia e ao longo da evolução ter nos tornado onívoros, né? E nós ainda levamos a onivoria ao extremo, né, gente? Porque não basta ser onívoro, né? A gente tem que comer realmente de tudo, né? Absolutamente tudo. O que nos levou a essa, né, até aonde a gente sabe o que levou a essa situação, né, que nós estamos enfrentando atualmente. Se esse vírus não foi produzido dentro de um laboratório, né, há também essa possibilidade. Se ele foi realmente, né, a pessoa se alimentou de um animal e se contaminou, isso mostra como a gente leva a nossa onivoria ao extremo, né? Às vezes se alimentando de forma inconsciente dos processos que podem ocasionar um problema como esse, né? Um problema que tomou uma proporção mundial, né? Né? Sem precedentes, não precisa nem comentar. Então, mas nós já fomos herbívoros, né? Nós já fomos herbívoros, por isso que nós temos esses órgãos vestigiais, enfim, mas isso daí eu vou falar na minha disciplina de ecologia humana, que eu vou propor para o próximo semestre como uma optativa de ecologia humana, e a gente fala desses órgãos vestigiais que a gente ainda tem em função dessa alimentação que a gente foi mudando ao longo da nossa evolução. Mas que esses órgãos continuam na gente, mas com outras funções, eles acabam adquirindo outras funções, né? Como o apêndice, por exemplo, que era um órgão que era utilizado exatamente para poder degradar a, todos os produtos que têm. Desculpa, gente, me perdi. Que tem. Estou com lactose na cabeça e não é lactose, é celulose, né? Nós não degradamos a celulose porque nós não temos uma enzima chamada celulase para degradar essa celulose, né? Mas antigamente, quem fazia esse papel, quando nossa alimentação se baseava em ervas, né? Quando nós éramos herbívoros, quem fazia esse processo todo de degradação da celulose era o apêndice, né? E ao longo do tempo ele foi perdendo, a gente foi mudando a nossa alimentação, ele foi perdendo a função e adquiriu outra, né? Que às vezes a gente acha que o apêndice serve só para dar apendicite, né? Quando na verdade o apêndice ele tem uma função. Geralmente esses órgãos vestigiais, quando eles perdem a função real, essência deles, né? Eles acabam adquirindo função de produção de células brancas, né? Para nossa proteção, né? Os leucócitos, tá bom?